dando continuidade à nossa série no livro de Hebreus. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 3. O título dessa pregação é A Confiança em Cristo. Eu já estou na fé desde 1990 e durante esses meus já 34 anos de fé, eu já vi centenas de pessoas ficando pelo caminho. E uma das coisas que o autor de Hebreus trata e vai tratar naquilo que a gente vai falar hoje, o autor de Hebreus ele faz uma comparação entre a igreja e o povo de Israel. Então nós terminamos uma série em Deuteronômio, onde a gente pôde ver claramente que toda aquela geração, até o livro de Números, que Deus tinha tirado do Egito, tinha libertado da escravidão, e uma viagem que era para durar 14 dias, aquilo se transformou em 40 anos, o povo caminhando no deserto. E depois, no livro de Deuteronômio, aquela geração dos filhos dessas pessoas que se rebelaram contra Deus e morreram no deserto, agora iam adentrar na terra prometida. E antes deles entrarem, Deus traz a memória para todo aquele povo, tudo aquilo que tinha sido falado para a geração dos seus pais, os quais todos eles naufragaram, todos eles fracassaram diante dessa relação com o Deus vivo. Então era para ser uma viagem curta e o seu coração, a sua confiança, o seu descanso, a sua crença no Deus que o havia libertado do Egito, não suportou uma semana de viagem, e logo em seguida o povo já começou a murmurar contra Deus, a blasfemar contra Deus, e todos eles morreram no deserto. Daí o mais triste, no final do livro de Deuteronômio, é o fato de que Deus revela por meio de Moisés e fala que não somente os pais que haviam passado 40 anos no deserto não haviam aprendido absolutamente nada com Deus, havia agora essa nova geração que iam cometer os mesmos erros e também iam pecar contra Deus. Então a grande mensagem do Antigo Testamento é essa: a falência, o fracasso do ser humano, sem exceção, em agradar a Deus. Todos nós, infelizmente, somos seres que não amamos a Deus e que temos um prazer diabólico de fazer coisas contrárias à lei de Deus, àquilo que Deus colocou para nós como conduta de vida, e nós nos tornamos pessoas incapazes de obedecer a Deus nesse aspecto. Isso tudo precisou apontar para a graça. Então eu vejo muita gente, ainda hoje, que vai ficando pelo caminho diante das coisas que nós vamos abordar aqui. E o maravilhoso tudo, que a Bíblia não acaba nos livros do Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento. A Bíblia tem 27 livros no Novo Testamento, revelados para cada um de nós, onde toda a história é mudada. E muitas coisas ainda permanecem as mesmas. Nós precisamos confiar no autor e consumador da nossa fé. E esquecer essa história de que você tem a possibilidade de agradar a Deus por si mesmo, de salvar a si mesmo, fazer qualquer coisa que de alguma forma coopere para a tua salvação, que não seja unicamente confiar
naquilo que Jesus fez na cruz por você e por mim. Amém, queridos? Então, no capítulo 1, nós estivemos vendo que o autor de Hebreus estava comparando a questão de Jesus com os anjos, ao ponto em que ele falava, então, que os anjos não merecem, não recebem a adoração, mas Jesus, em todos os salmos, é falado da pessoa de Jesus como aquele que recebe a adoração dos anjos e também é aquele que é digno de se assentar no trono. Então nós estamos vendo isso, que nenhuma criatura do planeta, nenhuma criatura criada por Deus merece louvor e adoração. Ninguém. O único que pode receber culto, que nós prestemos cultos, que nós elevamos a nossa adoração, o nosso louvor, a Ele damos toda a glória, o reconhecimento da sua glória, esse alguém é Deus. Então, isso aponta que Jesus é Deus e, portanto, quando a igreja adora Jesus, ela não está adorando um ser criado, e sim o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, os quais a gente esteve apontando que o Novo Testamento revela, na pessoa de Jesus, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que faz parte do Elohim, o Deus que criou todas as coisas. Lá no início, Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia fala que Elohim criou os céus e a terra. E Jesus é também Elohim, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Depois você dá uma assistida nessas pregações nos domingos anteriores. E depois, no capítulo 2, nós estivemos vendo também que o mundo vindouro, ele foi sujeito nas mãos de Jesus. Então, Jesus é o único que tem a chave para te conduzir para esse mundo vindouro, porque esse mundo vai acabar. E nós estivemos vendo que o projeto de Deus, quando criou todas as coisas, nunca foi esse planeta. Muita gente se perde nessa história achando que o projeto eterno de Deus era que o homem vivesse para sempre na terra, e alguns até, inclusive, têm essa esperança de que um dia a terra será restaurada e nós viveremos na terra para todo sempre. E a gente esteve vendo por uma questão, nem precisa ser muito bíblica para a gente abordar, mas o simples fato de que o planeta Terra não teria como comportar, durante toda a eternidade, seres humanos e animais se reproduzindo sem que a morte existisse. Não teria. Em algum momento, o planeta não teria como comportar toda a humanidade e todos os coelhinhos, né? Começando lá da Cross, lá já popularia todo o planeta. Então, não tem como, queridos. Coloque isso na sua cabeça, que o plano eterno de Deus nunca foi a Terra e nunca foi o ser humano vivendo para todo sempre na Terra, porque não caberia, não teria espaço para isso. E nós estamos apontando, então, aquilo que Paulo fala e aquilo que a Bíblia revela, especialmente no Novo Testamento, acerca desse mundo por vir. Quando Jesus fala, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Não existe nenhum lugar nas Escrituras falando que Jesus vai voltar para a terra e implantar um reino na terra, futuramente, para então reinar sobre a terra. Essa é uma ideia, uma linha da escatologia um pouco equivocada acerca disso, porque o reino já está sobre a face da terra. E o reino somos nós. O reino não é visível, não existe uma promessa de um reino visível. Nós já reinamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, amém? Já reinamos em Cristo Jesus. Já somos cidadãos do reino de Deus desde ontem, hoje, para todo sempre. E agora, então, o autor vai entrar no capítulo 3. Antes disso, eu quero começar ainda no capítulo 2, lá nos versos 16 em diante, dizendo: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles
que também estão sendo tentados. Então, o texto termina no capítulo 2 falando isso, que Jesus se fez homem como cada um de nós, e Ele sabe, conhece naquilo que nós somos provados, naquilo que nós somos tentados, porém nunca pecou. E aí aqui tem uma promessa, que por Ele saber dessas coisas, Ele conhecer muito bem o que é ser humano, Ele é aquele que está pronto a nos ajudar em nossas fraquezas, nesse quesito a ser humano. Então, não é que Jesus está olhando de fora de uma maneira em que Ele olha para a gente e Ele não entende o que está acontecendo com você. Então, seja o sofrimento, a dor que você passa na sua vida, as decepções com pessoas, tudo isso Jesus passou. Amém? Tudo isso Jesus passou. E eu acho tremendo no final do Evangelho de João, quando Jesus está orando por aqueles ali e por aqueles que ainda viriam a crer, Jesus fala uma coisa tremenda. Pai, todos aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu. E Ele está orando por mim e por você. Jesus falou, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Então, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, querido, se você crê, tem uma convicção absoluta disso. Eu tenho pena de quem não pensa assim. Se você crê em Jesus, foi porque o Pai trouxe você até Ele, para que por meio dele você tivesse acesso ao Pai. Amém? Pessoas que pensam assim, não, eu estou aqui porque eu quero. Então tá bom, vamos ver até quando isso dura. Amém? Então, nós dependemos desse Deus, e aqui está falando isso, que Ele nos socorre, então Ele conhece. Então não existe esse negócio, Deus não conhece a minha dor. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a tua dor. E Ele está junto com você, passando por tudo aquilo que é necessário, e entende, e te fortalecerá nele, para aqueles que creem de fato. E aí, no capítulo 3, olha só que coisa interessante o que o autor vai falar. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, uma coisa que precisa estar bem clara na nossa mente em relação ao livro de Hebreus, porque há coisas lá na frente que o autor de Hebreus vai falar que parece contrastar com algumas coisas que a gente vem ensinando durante todos esses anos. Mas é importante que você entenda que quando o autor de Hebreus, quando qualquer momento no Novo Testamento, eu e você somos chamados de irmãos em Cristo, ou santos em Cristo, isso que o autor ou os autores estão falando não é uma declaração absoluta da realidade daqueles a quem ele está chamando por essas palavras. Por que não? Porque somente Deus sabe e conhece de fato quem de fato está em Cristo Jesus. E quem de fato é santificado em Cristo Jesus. Então, por exemplo, eu aqui no meu dia a dia, como pastor ou como irmão em Cristo, eu chamo vocês de irmãos, certo? Vocês sabem quantas dezenas de pessoas que eu chamei de irmãos em Cristo e que hoje não estão mais, nem creem mais em Jesus? Creem em outras coisas, mas não creem em Jesus. Pessoas que a Bíblia chamava de santos, mas porque chamava de santos diante de uma palavra que é utilizada no nosso meio. Mas isso não está apontando uma realidade eterna que acontece dentro de você. Amém? Só é de fato um irmão em Cristo aquele que de fato está redimido, que foi recebido como filho de Deus de fato, e essa realidade transformadora é uma realidade factual dentro dele. Porque senão é só uma palavra, meus queridos, as quais a gente usa aqui, chamando um ao outro de irmão. Como é que você sabe que de fato eu sou um irmão em Cristo? Amém? Então, quando a Bíblia chama de santo, de fato, a alguns cabe exatamente essa palavra, porque de fato são santos. E para alguns também, de fato, são irmãos gerados em Cristo Jesus. Mas para aquele que não crê, que está no nosso meio,
passeandinho, achando bonitinho, gostando desse momento, de repente não tem amizades lá fora, e aqui consegue ter um pouco de amizade, um pouco de relacionamento, ser abraçado, coisa desse tipo, mas não está em Cristo Jesus, essa palavra não significa absolutamente nada. Certo? Então, só para a gente ter isso bem em mente, porque algumas coisas que o autor vai falar lá na frente, vai parecer, poxa, Pipe, mas o cara perdeu a salvação? Poxa, Pipe, então o cara agora estava no céu e agora está no inferno? Então agora, antes o cara tinha o nome dele escrito no livro da vida e agora não tem mais? Antes o cara tinha passado pela cruz, mas agora não está mais? Então, mais uma vez, prestem atenção, essas palavras são palavras que nós usamos no dia a dia, mas não estão apontando de fato a realidade interior de cada um de nós. Isso somente você e Deus podem responder o quanto isso é uma realidade interna em cada um de nós. Amém? Amém? Tem dia que até eu duvido. Tem dia que eu tenho convicção daquilo que eu sou. Tem dia que eu faço coisas e falo assim, cara, tem alguma coisa errada aí, Pipe. Tem dia que você parece que é filho de outra coisa. Aqueles momentos em que a gente fica na carne, né? Que as obras da carne se tornam evidentes na nossa vida, a gente cheira mais enxofre do que outra coisa, né? No versículo 2, o autor continua dizendo assim, ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, é que ele está chamando essas pessoas de santos e irmãos. Ele está falando que são participantes desse chamado celestial, e ele fala para essas pessoas o seguinte, queridos, fixem os seus pensamentos em Jesus. Então ele está lançando uma base para aquilo que ele vai falar em seguida. Fala, olha, primeira coisa que vocês precisam entender na vida de vocês é isso, vocês precisam estar com suas mentes, seus olhos fixados em Jesus. Não é no Pipe, não é nos presbíteros dessa igreja, não é nos líderes dessa igreja, não é em quem quer que seja da internet, não é em nenhum personagem bíblico, é em Jesus. Amém? É nele, somente nele, que eu e você temos que estar com os nossos olhos atentos, porque já encheu o saco, meus queridos, gente falando, eu não estou naquela igreja porque me decepcionei com pessoas, eu não quero mais saber de pessoas, eu não quero mais saber de estar junto com pessoas. Se converta, meu querido, em nome de Jesus, aquele que sempre foi a razão pela qual você devia estar olhando. Se eu fosse olhar para pessoas, queridos, eu era um punk dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Foz do Iguaçu. Muitas e muitas vezes eu fui envergonhado publicamente diante de todo mundo, pessoas que usaram o púlpito para atacar a minha pessoa pelo simples fato de que eu estava levando punks para dentro da igreja. Um dia um cara falou assim, olha, quer ir lá evangelizar? Pode ir, só não traga a maconha para dentro da igreja, não traga os maconheiros para dentro da igreja. E pela graça de Deus, eu olhei para isso e falei assim, mais importa obedecer a Deus do que a esses homens. E aí todo domingo entrava aquele bando de punk lá na Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim. Aquele bando de punk, com moicano, turno, camiseta do Satanás. E a gente entrava lá, que se lasque. Uma vez um deles chegou para mim assim e falou assim, cara, eu vou tomar cuidado para não falar essas coisas, para não falar uma palavra torpe, mas esse filho abençoado, ele falou assim para mim, assim, queridos, de verdade, ele falou isso para mim, você não sabia que Jesus não morreu por esse tipo de gente? Então, são essas coisas. Então, se eu olhasse para essas coisas na minha vida, eu não estaria no Evangelho há muito tempo. Sabe, se eu tenho motivos para estar fora do Evangelho, olha, queridos, eu tenho até para emprestar. Se você não tem um motivo para estar fora da igreja, eu te empresto, eu tenho para dar e vender. Entendeu? De verdade. Você fala que é você. Já que você quer ir para o inferno mesmo, pode mentir. Vai. Abraça o capeta.
Amém? Mas então, assim, motivo nós temos. Daí quando eu vejo, porque um dia lá o cara foi grosso comigo na hora do ensaio do louvor. Meu pastor sempre falava isso, que nós temos uma geração de bolinhas de sabão, né? Então a gente precisa criar casca. Né? A gente precisa criar casca mesmo na gente. A gente precisa ser pessoas, queridos, sabe, dispostas a apanhar por causa do Evangelho. Dispostas a apanhar para permanecer crendo no Evangelho. E crendo não somente no Evangelho, mas algo que também faz parte do Evangelho, que está sendo ignorado, lidado como se fosse uma coisa paralela, que é a reunião dos santos. A reunião dos santos é uma responsabilidade, é um dever de todo cristão se reunir. Não precisa ser na Gólgota, tem tanta igreja boa aqui em Curitiba, não boa como a Gólgota, mas tem bastante igreja boa aqui em Curitiba, sabe? Igreja que você pode estar. Tem. Agora, se não tiver nenhuma igreja boa para você em Curitiba, aí eu não sei, aí vai para o inferno mesmo e abraça o Satanás. Amém? Certo? Pô, mas não tem nenhuma. Cada esquina de Curitiba tem uma igreja, alguma tem, queridos, tem alguma boa. Mas, especialmente quando você for procurar uma igreja, procura uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, comprometida com a Bíblia Sagrada. Amém? Uma das coisas assim que eu tenho a alegria de quando a gente está fazendo classe de membresia aqui na Gólgota, é de ouvir das pessoas assim, eu sempre acho que as pessoas vão responder assim, eu estou na Gólgota por causa do metal, né? Por causa que aqui toca rock. Né? E as pessoas sempre falam, nós estamos aqui por causa do ensino, por causa daquilo que é ministrado, daquilo que é falado. Então, para nós é isso que é a alegria do nosso coração. Amém? Nós temos um compromisso com as Escrituras. E aí Jesus então vai falar isso, porque Moisés ele foi colocado sobre a casa de Deus. E aí no versículo 3 ele vai falar, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então o que o autor está apontando? Está apontando que o lado de Jesus como criador de todas as coisas, Moisés cuidou daquilo que ele criou, mas Jesus está acima daquilo tudo, porque foi Jesus quem criou todas as coisas. Então tudo é dele. Tudo, exatamente tudo o que existe, existe porque Jesus trouxe a existência. Vocês conseguem entender isso, queridos? Que nada, absolutamente nada do que existe, até essas coisas que estão aqui, né, que são feitas de barro, argila, né, é queimado, é cimento, areia, né, que é feito com pedra, todas essas coisas, o ser humano ele não tem uma capacidade alguma de criar algo do nada. Tudo que ele cria, ele pega algo que existe e cria, então, né, organiza ou constrói algo baseado naquilo que Deus criou. Mas nada, absolutamente nada daquilo que existe, nenhum elemento químico que compõe o universo existe por si mesmo. Tudo foi criado por Jesus. Amém? Aí ele continua dizendo, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Olha que lindo. Então, nós somos a casa de Deus. Amém? Nós somos a casa de Deus. Uma outra coisa muito irritante, né, que eu já falei várias vezes, é pessoas que falam assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Aqui não é uma igreja, né? A igreja somos nós. Então essas pessoas falam isso como se elas tivessem descoberto a roda, né? Elas descobriram a roda, né? Eu acho interessante porque lá na nossa Constituição da nossa igreja, da igreja presbiteriana, da igreja batista, quadrangular, Assembleia de Deus, está escrito assim, a igreja são tijolos. Está escrito assim? Vocês acham que está escrito assim? A igreja é a reunião dos santos, meus queridos. Nenhuma igreja na face da terra disse algum dia que a igreja é tijolo. Amém? A igreja não é tijolo, a igreja somos nós. Mas somos nós, não eu.
Eu não sou igreja. A igreja somos nós. Quando isso aqui acontece, isso aqui é a igreja. Certo? Porque existe um falso entendimento de que eu sou igreja quando eu estou sozinho. Não é igreja. Porque a palavra igreja nem cabe nisso. Não cabe. Certo? Quando você vê uma reunião, né? Ou você ouve a palavra reunião, ou você ouve a palavra assembleia, ou você ouve a palavra comunidade, ou você ouve a palavra ajuntamento, assembleia. O que você entende? Quantas pessoas estão reunidas? No mínimo mais um. Certo? A palavra eclésia, igreja, significa exatamente isso. Assembleia, congregação, ajuntamento, reunião, é isso que significa. Então, quando eu falo assim, eu sou uma eclésia, isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Não faz sentido. Por quê? Se você falar assim, Pipe, está tendo uma reunião ali. Você chega lá, está uma pessoa. Ué, você está tendo uma reunião, irmão? Estou comigo mesmo. Se o cara está usando um celular lá, sei lá, a internet, ainda tudo bem, mas ele está com mais pessoas reunidas ali conversando. Pode não estar no mesmo local, mas está reunido. Então, a igreja é isso. A igreja é isso. Amém? E nós temos que nos reunir como igreja. Certo? Olha, se o teu marido não quer vir para a igreja, meu querido, minha querida, poxa. Opa. Volta. Antes que... Tem uns aí que ficaram faceirinhos na hora que eu falei isso. Se o teu marido, querida, não quer vir na igreja, pegue no pé, sabe? Se a tua esposa não quer vir na igreja, pegue no pé, querido. Sabe? Pegue no pé. Precisa entender isso. Eu não estou dizendo que seja golpe, mas onde estiver, é necessário, queridos. É necessário. Especialmente por causa de uma coisa que a gente tem falado sempre. O Senhor Jesus falou assim: bem-aventurado quando o Senhor voltar e encontrar o seu servo servindo. Eu fico pensando que a hora que esses céus se abrirem, o quanto de gente que vai ficar decepcionado com algumas questões, sabe? Porque Jesus confiou na vida de cada um de vocês algo. E tenha certeza absoluta que eu e você vamos prestar contas de cada uma dessas coisas. Porque no texto ele fala assim: o servo, ele confiou um número de 5, multiplicou, e quando ele foi prestar contas, tinha o dobro. O outro tinha 3, dobrou, multiplicou, estava na mão. O outro, quando foi prestar conta, ele não tinha nada. E aí o texto fala uma das coisas que mais estremeço no meu coração. Porque o texto fala assim: e estes serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Os servos, ele está falando isso. Aqueles que se diziam servos vão ser lançados, sabe aonde, meus queridos? O que essa expressão significa? Literalmente, no fogo do inferno. Porque não quero servir. Eu acho que ser crente é isso. Ser crente é crer em Jesus, você é salvo e acabou. Não tenho que carregar a minha cruz, não tenho que servir. Deus me deu um dom, um talento, eu vou enterrar esse dom, eu vou enterrar esse talento e que se lasque o resto, porque eu sou igreja. Tudo o que interessa é a minha relação com Deus e que se lasque as pessoas. Não é isso. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus falou: todos os que me destes, nenhum deles se perdeu. Aleluia. Amém? Amém? Continuando, queridos. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro.
Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. E aí ele fala uma coisa interessante: se é que. Então ele está dizendo que nós somos a casa de Deus, mas em seguida ele vai falar: se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E aí, voltando lá no verso 1, eu emendaria: se é que nós estamos sempre fixando os nossos pensamentos e os nossos olhos em Jesus. Amém? Porque se a gente está aqui, se acha a casa de Deus, se acha o arlequim dourado, e continua não tendo os pensamentos voltados para Deus, tem um problema. É o que o autor está falando. Então, se é que você é, sim, se é que você confia realmente, lembra-se que eu estou falando que o autor de Hebreus está comparando a fé cristã com muito daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. E aí ele vai continuar falando coisas em relação a isso. Então aqui o autor, ele coloca em xeque que ser de fato casa de Deus é manifesto naqueles que se apegam firmemente e na confiança e na esperança nele. Isso é, de fato, ser casa de Deus. Então, fixem os seus pensamentos em Jesus. No verso 7 ele vai dizer: assim como diz o Espírito Santo, ou seja, quem está falando aqui é o Espírito Santo, não é o Pipe, não é o presbítero, não é ninguém, é o Espírito Santo que está dizendo. Amém? Uma vez a minha tia, na verdade toda a minha família praticamente é pentecostal, minhas duas avós eram pentecostais, a minha avó materna, ela era da Assembleia Madureira, velha mão de vaca, ela tinha um monte de compota assim, de pêssego, coisa assim, a bichinha não deixava comer um pêssego, aquela miserável, né? Mas acho que foi para o céu, né? E aí a minha outra avó paterna também era da Brasil para Cristo, entendeu? Então assim, né, toda a minha família praticamente é cristã, toda, 90% pentecostal, né, e os outros presbiteriano antárticos. E por que eu ia falar desse negócio da minha avó? Onde eu estava? Qual versículo aqui para ver se eu lembro aqui? Do Espírito Santo. E aí um dia eu fui brincar com uma das minhas tias, que também era de uma igreja pentecostal, e eu fiz uma brincadeira de falar em línguas, assim, sabe, como alguns aqui fazem. Queridos, desde aquele dia eu nunca mais brinquei com isso, porque isso faz muitos anos. Ela olhou para mim assim e ela falou assim: olha, nunca brinque com as coisas do Espírito Santo. Eu engoli aquilo seco. E eu nunca mais brinquei com isso. E eu vejo muitos aí que brincam com isso. Aguarde. Aguarde o batismo com fogo uma hora aí, vocês vão ver. Qual versículo que eu estava? Então, assim como diz o Espírito Santo, ele fala: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. E aí, olha só a seriedade da coisa. O Espírito Santo está falando assim: olha, se vocês ouviram de fato a voz do Espírito Santo, se o Espírito Santo tem falado de fato com vocês, não endureçam o seu coração. Não endureçam, tomem cuidado com esse espírito de rebeldia. Aquele povo pecou em quê, queridos? Qual foi o maior pecado de Israel? O maior pecado de Israel nem foi em relação aos mandamentos que vinham lá a posteriori, que era a questão da sexualidade, porque isso era muito pessoal, né? Um cara pecou na sexualidade, ele recebia o devido juízo por causa disso. Porém, quando Deus julgava
toda a nação era especialmente num quesito: a sua falta total de confiança no seu Deus. E às vezes o que eu penso é isso: quando as pessoas abandonam o Evangelho, é porque deixaram de confiar em Jesus. Cansei, Pipe, de apanhar por causa do Evangelho. Cansei de apanhar da igreja, cansei de apanhar de pessoas, né? Hoje tem muita gente assim que sofreu, de certa forma, abuso religioso, e eu entendo isso perfeitamente, porque também sofri isso na minha vida, muitas vezes. Entende? Porém, queridos, tudo começa lá, fixando os olhos em Jesus. Se você não fixar os olhos em Jesus, acabou. Vai fazer outra coisa da vida. Vai fazer outra coisa da vida. Uma vez veio na Gólgota uma mulher que ela tinha passado, querido, ela falou um número, e eu acho que foi isso mesmo, sabe? Se eu estiver exagerando, é entre 50 e 70 igrejas. De verdade. E ela chegou na Gólgota assim, espero que ela não esteja aqui hoje, aqui, né? Deixa eu até dar uma olhadinha direito aqui. E ela tinha passado por umas 70 igrejas. E eu me assustei, falei, nossa, 70 igrejas, cara. Daí ela falou assim, mas agora finalmente eu encontrei a igreja que eu sempre sonhei. E você sabe o que eu fiz? Eu falei assim para ela assim, não, você está equivocada. Deixa eu te falar sobre essa igreja. E eu falei todos os podres da Gólgota. E eu falei todos os meus podres. Falei, olha, eu sou assim, 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 assado. Eu sou um cara que não presta muita atenção nas pessoas, para começar. Eu tenho, na época eu não sabia o que era a palavra, hoje eu falaria, olha, eu tenho TDAH nível hard. Nível hard. Então as pessoas estão conversando comigo assim, passa qualquer pernilongo assim, olha, já tira a minha atenção. Entendeu? Eu sou assim. E olha aqui, gente, olha o que tem de gente sem caráter aqui nessa igreja. E ela ficou assim, com a cara assustada. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Porque, olha, se você está em busca de uma igreja perfeita, querida, não é aqui. Então, antes de você se decepcionar, já vou te decepcionando. Né? Para você não ter nenhuma esperança aqui nessa igreja. Amém? Porque ou você vem para cá, olhando para Jesus, porque você ama Jesus, ou nem venha. Porque, olha, pense numa igreja que fede enxofre. Pense numa igreja miserável. É essa daqui. Oi? Se tiver um dízimo bom, pode vir. Mas... E aí ele continua dizendo, queridos, então o maior pecado de Israel foi justamente isso. Vocês viram, né? Que eles estavam lá reclamando o tempo todo, eles murmuravam contra Deus, eles blasfemavam contra Deus, eles falavam coisas para Deus que eu pensava assim, gente, esse pessoal é louco. Porque eles viam Deus manifestando o seu poder diariamente, eles achavam que podiam chegar para Deus e falar as loucuras que eles falavam para Deus. Do tipo, olha, antes tivesse nos deixado lá, servindo os outros deuses, né? A gente está com saudade lá de Satanás. Satanás era legal, você não, você é esse cara que não sabe cuidar da gente, você não sabe trazer provisão sobre as nossas vidas. Trazendo em palavras, né, populares, seria isso que eles falavam para Jesus, para Deus, naquele contexto. Quando eles chegaram para entrar na terra prometida, eles amarelaram, eles olharam para Deus assim, Deus, você não é capaz de cumprir a tua promessa na nossa vida e destruir os inimigos que estão na nossa frente, você não é capaz disso, a gente vai apanhar, nem vamos entrar. E aí eles jogam contra Deus dizendo assim, por que você fez isso? Por que você nos tirou de lá para nos matar agora aqui, diante dos inimigos que nós temos na frente? Você imagina o coração de Deus quando realizou todas aquelas maravilhas lá no Egito, destruindo Deus a Deus, cada uma das divindades do Egito, Deus destruiu diante deles. Aí Deus abre lá o Mar Vermelho diante deles, Deus traz provisão diária sobre a vida deles, todos os dias. Eles olham para Deus e dizem, olha, você não presta para ser Deus, você é falho. Eles olham para Deus.
Sabe, às vezes eu fico pensando que talvez a gente não peque nesse, talvez, ou até pior, talvez. Porque ainda que eles viram o poder de Deus sendo manifesto ali, aqueles homens nunca viram e nunca souberam acerca de Jesus. E aí eu fico pensando nesses que pegam e recebem todo o conhecimento acerca do que Jesus fez na cruz, acerca dessas músicas que foram cantadas hoje aqui, sabe? Quando Jesus foi cuspido, surrado, rejeitado, abandonado, espancado, esfolado vivo, por amor de cada um de nós, e a gente tem a capacidade de dar as costas para isso, ou deixar de confiar que a sua obra na cruz é absolutamente suficiente para nos salvar, queridos, porque é isso que acontece. As pessoas acham, poxa vida, posso dar as costas. É por isso que o autor mais para frente vai falar assim, olha, uma vez que foi apresentado o evangelho para você, você se tornou participante disso. O Espírito Santo trouxe luz no teu entendimento para você entender essas coisas. E aí, ainda assim, você rejeita isso, não resta sacrifício para ser feito. Não resta sacrifício. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Daí ele vai falar, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Mais uma vez, a incredulidade. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele vai falar, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, olha só. Então ele está falando assim, olha, nós nos tornamos participantes de Cristo, mas ele coloca uma condição. Mais uma vez, santos e irmãos, são palavras utilizadas de um modo generalizado, mas que em si não está apontando de fato uma realidade de todos, mas somente de alguns. E agora ele vai novamente falar, participantes de Cristo. Quem são esses participantes de Cristo? E ele vai falar, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, dizer que é de Jesus e ficar no caminho nunca foi. Amém? Dizer que é de Jesus é permanecer até o fim, crendo, sendo participante dele até o fim. Amém? Amém, queridos? Certo? Para que senão a gente entra nesse rol daqueles que começam crendo, que choram, que louvam, que pulam, né, que manifestam carisma e que começam algum ministério e vai ficando pelo caminho. Nós temos que permanecer até o fim. Sabe, independente, eu tenho a minha linha teológica, eu não creio em perda da salvação, eu não encontro um respaldo bíblico para crer na perda da salvação, mas eu sei que existe um texto, que talvez seja o texto que aponta de fato a realidade interna de cada um de nós, quando Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que estar atentos a isso, perseverança. E como é que se persevera? Olhando para Jesus. Como é que se persevera? Fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, não desistindo das pessoas, não desistindo da igreja. Amém? Porque se Jesus não desistiu da igreja, por que nós vamos desistir da igreja? Amém? Quase encerrando, queridos. Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração,
como na rebelião. Ou seja, não seja como Israel foi. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então a incredulidade ela não se resume unicamente no aspecto de deixar de acreditar literalmente, ou seja, se tornar um ateu, por exemplo. Não se resume nisso. Não se resume nisso. A incredulidade, queridos, se resume também em deixar de confiar em Jesus, em tirar os olhos dele, olhar para pessoas. E por causa disso, olhar para pessoas, desistir do chamado, desistir da igreja, desistir do evangelho, desistir de servir. É estar se colocando na mesma condição em que Israel se colocou. Abraão falou: olha, sobre você, a tua geração foi chamada para espelhar a minha bondade, a minha graça, o meu amor. E a resposta que eles deram a tudo isso foi o quê? Sabe? Então, qual é a resposta que nós estamos dando por tamanha revelação que nós tivemos nessa noite por meio dessas músicas? O que nós temos feito com a nossa vida no dia a dia? Amém? Amém, queridos? Se você está afastado da igreja, queridos, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar isso, você precisa urgente estar numa igreja. Amém? Porque o Senhor Jesus, quando voltar, ou mesmo que Ele não volte, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Não sei se hoje é meu último dia. Amarrado. Mas e aí? Esse encontra um coração servindo, um coração que ama a Deus, que ama as pessoas, que suporta as pessoas com todos os desafios. Acho que é fácil suportar vocês, raça de víboras. Mas é isso. É um prazer sempre estar com vocês, apesar de nós mesmos. Amém? Amém? E não é também, né? Vamos menos. Acho que a gente gosta mesmo de dar desculpas. Pode perceber isso, quando a gente peca em alguma coisa, a gente já começa, junto com o pecado, a inventar desculpas para, de alguma forma, justificar o nosso pecado. Então é isso, querido. Saia da zona de conforto, saia do comodismo. O Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar na tua vida, desde ontem, hoje e para todo sempre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, pelas essas músicas, Senhor, que trouxeram à memória a nossa esperança, o fundamento da nossa fé, aquilo que nós cremos, para onde estamos indo, caminhando, olhando a Ti, Senhor Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Você é a razão do nosso existir, Senhor, da nossa vida. Você é aquele que nos mantém seguros em Tuas mãos poderosas, Senhor. Nos ajude a confiar, Senhor, jamais desistir do Teu chamado na vida de cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.